Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe, o app também que você trouxe aí de Bíblia, Isaías capítulo 61. Lembrando você que nós estamos nesse mês de agosto falando sobre frutificando em missões. Domingo passado já escutamos 2 mensagens sobre esse assunto e hoje vamos continuar com esse tema, frutificando em missões. Isaías capítulo 61. Por que esse tema, frutificando em missões, agora no mês de agosto? Porque nós temos várias oportunidades, a nossa igreja promove várias oportunidades, com a sua ajuda, é claro, várias oportunidades de evangelismo, oportunidades missionárias. Começamos no começo do verão com a EBF, começamos também no começo do verão com o encontro de casais, começamos também aí nesse verão com o Festival de Pastel e vamos terminar agora esse curto período de verão com a nossa festa cultural. Você acha que nós fazemos isso tudo para encher a barriga dos outros? De jeito nenhum. Tem restaurante muito melhor aí na rua, que você só pagar um pouquinho e você come, não melhor do que o nosso, mas a hora que você quer, e o tanto que você quer, e paga o tanto que você quer, e às vezes você não é tão bem atendido como você é aqui. Amém? Então, essas festas que nós promovemos, esses eventos especiais, eles são eventos evangelísticos, missionários, eventos missionários, para que você possa trazer alguém, para que ele possa ver o que nós fazemos como igreja e realmente encontrar com Cristo Jesus. Vamos ver o que Isaías nos ensina aqui no capítulo 61. Gostaria de ler com você os primeiros versículos desse capítulo, de número 61. Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Frutificando em missões. Aprendemos na nossa igreja que nós somos missionários ou somos campo missionário. O que isso tem a ver comigo e com você? Isso mesmo. Existem pessoas que já são missionários, existem outros que ainda são campos missionários. Vamos ver o que isso significa? Significa, vamos começar do segundo, o que é ser um campo missionário? Campo missionário é onde o evangelho ainda precisa chegar. Campo missionário é onde Jesus ainda precisa chegar. Campo missionário é onde o coração está ainda completamente voltado para si mesmo e para as suas coisas. Vem então o missionário, nesse campo missionário, e ele prega a palavra, as boas novas de salvação, Cristo Jesus, e esse coração então petrificado, ele é completamente transformado. A Bíblia diz que o coração de pedra transformado é dado um coração de carne, e esse coração agora, ele é um missionário. Ele deixa de ser um campo missionário e ele passa a ser um missionário. Amém? Vamos começar então, olha que interessante. Quando nós respondemos a essa boa nova de salvação com um sim, chamamos isso de conversão. Então esse campo missionário, ele deixa de ser campo, agora ele se torna um parceiro nessa obra. Ele se torna um missionário. Missionário é um parceiro da obra de Deus. Conversão é estarmos indo em uma direção e após um alerta de alguém, ou um sinal de alguém, ou um sinal que alguém colocou em algum lugar, nós voltarmos em direção contrária. Nós estamos indo em uma direção e nós ouvimos alguma coisa, vimos alguma coisa, somos alertados por alguma coisa e mudamos de direção. Conversão, isso é conversão. Conversão é como se um rei estivesse batendo na porta da sua casa
e ele estivesse dizendo assim, olha, eu gostaria de convidar você a mudar de vida. Gostaria de convidar você a deixar de morar nesse casebre que você mora, e agora convido você a morar comigo no palácio. Você vai deixar de ser quem você é, e você vai agora habitar comigo no palácio. Isso é conversão. Conversão é mais ou menos assim. Agora, esse Espírito que nos chama, nos capacita, esse Espírito que nos capacita e nos tira do império das trevas, apresentado pelo Evangelho, ele nos muda de direção. Isso é conversão. Campo missionário é o lugar onde o Evangelho ainda precisa chegar. Como sabemos, então, se sou campo missionário? Gostaria de dar para você algumas dicas, se sou campo missionário. Primeira coisa que você precisa fazer, testar a sua fé. Olha o que diz 1 João 5, primeira parte do versículo 1. Todo aquele que crer em Jesus, que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Ele é o Cristo? Você precisa perguntar, eu confio em Jesus Cristo para a salvação? Eu tenho certeza da minha salvação? Porque às vezes podemos frequentar a igreja, cantar e ler e orar e participar, isso não significa nada com certeza de salvação. Certeza de salvação é você realmente ter certeza. Assim como você tem certeza de que o seu pai é seu pai. Quando eu cresci, comecei a me entender por gente, já com quase 35, 40 anos, eu não fui num cartório perguntar lá no cartório se realmente o meu pai era o meu pai, se a minha mãe era a minha mãe. Nem os meus filhos, eu creio que eles vão fazer isso. Por quê? Eles têm certeza de que o papai é o papai, de que a mamãe é a mamãe. Eu creio que a grande maioria de vocês também nunca fizeram isso. Nunca precisaram procurar um cartório. Nós fizemos uma viagem esses dias e no Museu de Nova York tinha um lugar com a placa enorme. Podia ter feito isso na quinta-feira, fomos lá no sábado, na sexta ou no sábado, não sei, falando assim, olha, uma vez por mês, aqui nessa sala, dentro do Museu de Nova York, nós ajudamos você a encontrar a sua descendência. De onde você veio? Como que você veio parar aqui? Nova York, no caso, né? Como que você passou a ser um cidadão americano? De onde vieram os seus pais, seus avós, seus bisavós? Qual é a sua descendência? Eu sou louco para saber de onde os meus parentes vieram. Barbosa Ferreira, já dá para entender que é lá pelo lado dos Açores, para aquele canto ali. Se Deus foi gracioso, misericordioso, mas chegando na Espanha, mais pertinho da Europa ali, não é? O Museu de Nova York oferecendo isso para as pessoas. Tinha oferecido quinta-feira. Eu perdi a bênção. Mas, com certeza, você nunca fez isso. Procurou saber qual é a sua descendência, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Você teve fé de que o papai era o papai, de que a mamãe era a mamãe. Então, esse primeiro teste precisamos fazer, teste da nossa fé. Segundo teste, para saber se eu ainda sou missionário ou se eu ainda sou campo missionário. O teste da obediência. Olha o que diz João, 1 João, capítulo 1, ainda, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obediência. Primeiro teste que precisamos fazer, teste da nossa fé. Ele realmente é o meu Senhor? Eu tenho certeza de que Jesus Cristo é o meu Salvador? 2, eu sou obediente à palavra que Ele ordena nas Escrituras. Eu sou obediente a Ele. Pergunte-se então, a minha vida mostra um padrão habitual de pecado não arrependido? Ou um padrão de pecados completamente arrependidos e eu luto contra as trevas? Obediência. Eu luto contra as trevas, eu ainda sou amigo das trevas. Eu peco e, isso aí não tem nada a ver, isso aí Por quê? Deus não diminuiu. Escutei essa semana, coisa boa, escutar a mensagem dos outros antes de pregar. Deus não diminuiu o seu padrão de exigência. O mesmo padrão de exigência das Escrituras é o padrão de exigência hoje.
Olha os padrões de exigência. Se você ler a Bíblia, é claro. Olha o padrão de exigência das Escrituras. Deus é um Deus exigente. Ele é um Deus exigente. Ele é um Deus que fala assim, olha, não fala mentira. Não fala que você trabalha até às 5 e você parou às 4:30. Deus exigente. E uma conversa, voltando de um lugar, eu e a Suzana perguntou, por que Deus matou aqueles 2 caras que encostaram na arca? Aí, na hora, eu pensei assim, porque eles foram desobedientes. Deus mandou que eles carregassem a arca. O que eles fizeram? Colocaram no lombo de um boi. Colocaram no lombo de um animal. Desobediência. O que Deus fez com eles? Fulminou os 2. Deus é um Deus exigente. Ele não diminuiu o seu padrão de exigência no século 21. Ah, mas não, avisa para ele lá, que nós estamos no século 21, as coisas mudaram. Não. Segundo lugar, então, teste a sua obediência para saber se você é um missionário ou ainda um campo missionário. O terceiro, teste do amor. João ainda diz, 1 João capítulo 3 agora, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Pergunte então a si mesmo, eu amo os outros cristãos de maneira concreta, que demonstre que eu tenho fé em Jesus Cristo? 4, teste da perseverança. Na 1 João, agora capítulo 2, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, disse João. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. Não permaneceram, ou seja, não era dos nossos. Por quê? Porque não era dos nossos. Qual o problema de crer nisso? Alguns são dos nossos e outros não. Então, o que precisamos perguntar então? Eu estou continuamente firme na fé, a despeito das lutas e oposições? Estou completamente assim, olha, completamente contínuo na caminhada cristã? Um dia, já há muito tempo, um parente de alguém faleceu, e depois de 2 anos, estava passando por perto de uma conversa, parei, a pessoa explicando para a outra que não estava conseguindo orar. Porque Deus tinha levado um parente, 2 anos depois. Olha que coisa. Interessante, não é? Não é para se pensar? Vamos mais um pouquinho. Como saber, então, se eu sou um missionário? Se já chegamos a uma conclusão de que, se eu não sou missionário, eu sou um campo missionário. Então, todo missionário é uma pessoa convertida. Se você é um convertido ao Evangelho, às boas novas de salvação, você é um missionário. Talvez você não esteja sendo eficiente nas suas missões, mas você é um missionário. Missionário é aquele que vai até outra pessoa e anuncia o Evangelho, as boas novas de salvação. Simples assim. Então, a partir de agora, sendo missionário, o que eu devo fazer como missionário? O que eu devo fazer? Primeiro, todo missionário conhece a respeito de Jesus, porque Jesus é a sua ferramenta de trabalho. Todo missionário conhece a respeito de Jesus. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu sou um missionário, eu sou um campo missionário, eu conheço a respeito de Jesus? Por que de Jesus? Quem era Jesus? Quais são as obras e os atributos de Deus em Jesus? Quais são os benefícios da morte de Jesus por nós? Então, para que possamos apresentar Deus a alguém, nós precisamos conhecer Deus. Já chegou algum vendedor perto de você oferecendo um produto e você percebeu que o vendedor não conhecia nada daquele produto? Nada. Errava até o nome do produto na hora de te oferecer. Nem o preço ele sabia direito. Mas já foi abordado por um vendedor que te ofereceu um produto e você comprou só porque o cara conhecia tanto aquele produto, mas tanto aquele produto, que você comprou o produto do cara? Assim, não, esse daí ele conhece o produto. Um dia desse, alguém oferecendo um produto para alguém, no estacionamento da igreja, passei por perto. E a pessoa falou assim, ali o pastor Bruno, vende para ele.
Aí eu falei assim, ô Benção, o que você está vendendo? Não estou vendendo nada. Eu estou querendo melhorar a sua vida. Gilberto já desconfiou quem é. Não estou vendendo nada. Estou querendo melhorar a sua vida. Fácil descobrir o porquê, não é? Era produto para queda de cabelo. Olha só o que Isaías diz, gente. Olha só o que Isaías diz. Todo missionário conhece a respeito do seu Senhor. Isaías faz uma declaração que nós precisamos nos atentar a ela. Ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele sabia quem era o Senhor. Ele não ia fazer essa declaração assim, ó, por falar, por conta própria, por vontade, assim, só por falar. Isaías sabia quem era o Senhor. Ele diz, esse Espírito que eu conheço, ele está sobre mim. Ele está sobre mim. Esse Espírito que eu conheço bem, é o que está sussurrando nos meus ouvidos. Ele está sobre mim. E olha que interessante, Isaías faz essa afirmação de certeza de que ele sabia quem era Deus, e nós também precisamos ter essa certeza. Então essa é a primeira verdade de um missionário. Todo missionário conhece bem Jesus. É a ferramenta de trabalho dele. É a ferramenta de trabalho dele. Há duas maneiras de conhecer a respeito de Jesus. A primeira é uma revelação especial do Espírito Santo de Deus. Revelação especial é a mesma que Paulo teve quando ele caiu do cavalo e ele teve uma revelação especial do próprio Senhor Jesus de quem era Jesus. Jesus aproxima-se de Paulo e fala assim, olha, quem é Paulo ali cego? Ele não sabia o que estava acontecendo e Jesus precisava se revelar a ele, porque senão Paulo ia fazer uma arruaça, porque ele devia ter com certeza alguma arma na mão. Jesus chega para ele e fala assim, olha, quem és tu que está lutando e batalhando contra as coisas de Deus? E Paulo imediatamente, ele não abre os seus olhos, imediatamente ele fala assim, ó Senhor, é o Senhor que fala comigo? E Jesus direciona Paulo para um lugar, e dali Jesus começa a abrir os olhos de Paulo, Jesus começa a se revelar a Paulo, em uma revelação especial. Talvez alguns de vocês já tiveram essa revelação de quem é Jesus, do próprio Jesus. Por que não? Então, a primeira forma de conhecermos a Jesus é através de uma revelação especial do próprio Senhor Jesus. Segunda maneira de conhecermos a Jesus, e essa é a mais abrangente, ela é para todos nós, é a palavra de Deus. Nós conhecemos a Jesus através da palavra de Deus. Deus deixou um manual para que nós possamos ler. E esse manual é tão bacana, que ele é tão grande, que não é nenhuma sentada que você aprende a respeito de Jesus. Assim como você abre lá o manual de montar um móvel do IKEA, se você já montou um, você monta todos. Deus quis se revelar a nós. E Ele se revela a nós dessas duas maneiras, uma revelação especial e através desse livro que Ele deixou para mim e para você. Super acessível. Super acessível. Olha o que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele se revela a nós através dessa palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Deus se revelando quem Ele é, Ele não é um Deus de mentira. Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra, conforme a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Através da palavra de Deus. Orientação, a palavra de Deus é uma orientação para os jovens. Lucas 11, 28. O próprio Senhor disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra e guardam. A palavra de Deus é uma revelação de quem Deus é. Isaías 48, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. É uma palavra eterna. 2 Timóteo 3,16,
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E nós aprendemos isso quando falamos sobre as bem-aventuranças. Que justiça é essa? É a própria justiça de Deus. É o que Cristo fez na cruz. A palavra dele é instrumento para me ensinar, para me instruir, para me orientar, ele diz que é uma palavra super interessante. Ele fala assim, olha, para corrigir na justiça. A palavra do Senhor é uma correção. Deus é um Deus que nos corrige. Precisamos conhecer Deus para que possamos ser um missionário eficiente. Um grande número de convertidos, ainda com um conhecimento muito raso a respeito de Jesus. A revista Christian Today entrevistou 6.000 cristãos na América do Norte, 6.000 cristãos, e eles fazendo algumas perguntas a respeito da conduta da pessoa, da moral da pessoa, do cristão, da moral do cristão e conhecimentos bíblicos, eles chegaram a uma frase. Eu gostaria de ler essa frase para você. Essa pesquisa não foi feita há muito tempo atrás, essa pesquisa foi feita há pouco tempo atrás. Ou seja, talvez eu e você, nós iremos nos encaixar nessa pergunta, nessa pesquisa. Eles chegaram à conclusão: há um abismo existente entre os que se identificam como cristãos e a sua maneira de ver a vida. E aprendemos nas Escrituras, esses simples versículos que lemos, que as Escrituras, a palavra de Deus, ela vai dar base para aquilo que nós pensamos e fazemos a respeito da nossa vida, da maneira como nós enxergamos a vida. Ou seja, nós aprendemos que a Bíblia, esse manual, o livro de Deus, ele é acessível, Deus se revela através dele para nos fazer pessoas melhores. Então, essa revista chegou a uma conclusão: há um abismo entre o cristianismo e a maneira como as pessoas veem a vida. Um conhecimento raso a respeito de Jesus produz missionários improdutivos. Não entregamos o que temos, ou seja, a nossa vida, não entregamos o melhor que nós temos nas mãos de alguém que não conhecemos e não conhece aquilo que está falando conosco. Você não vai entregar o seu dinheiro num produto que não vai melhorar a sua vida. Só vende esse produto, não é para queda de cabelo, é para melhorar a sua vida. Nós só iremos apresentar Jesus de uma maneira eficiente se nós soubermos o que nós estamos falando e se a vida da pessoa vai melhorar. Olha que interessante. O próprio Deus quer se fazer conhecido. Então, desde o princípio da criação, a proposta de Deus nas Escrituras era se revelar a cada um de nós. Então, eu sei que eu sou missionário a partir do momento que eu conheço Deus. A partir do momento que eu conheço Deus. Segundo lugar, todo missionário conhece a respeito de Deus e a situação das pessoas ao seu redor. Ou seja, você só vai conseguir vender um produto se você conhecer a situação das pessoas ao seu redor. Se você souber que a pessoa realmente está com queda de cabelo. Ou se ela foi com a pinça no banheiro e começou a tirar a parte da frente para parecer que é um calvo. Não. Quem faz isso? Então, se o cabelo está caindo, a pessoa conhece a pessoa, ela vai vender o produto. Então, todo missionário conhece Deus e conhece a situação das pessoas ao seu redor. Então, para que possamos apresentar Deus a alguém, não basta apenas conhecer a Deus, é preciso conhecer a real situação das pessoas ao meu redor. Isaías nos mostra isso. Ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, contritos de coração, cativos, presos e pessoas tristes. Ele conhecia as pessoas que estavam ao seu redor. Isaías conhecia a real situação das pessoas. Alguém certa vez disse: não vendo produto de beleza. Gostaria que você levasse isso para casa hoje. Eu quero melhorar a sua vida. Eu gostaria que você transformasse essa frase numa frase gospel. Numa frase gospel. Gostaria que você inventasse alguma coisa em cima dessa frase. Essa frase é super poderosa. Alguém inventou. E nós lemos um livro, eu te emprestei ele, eu acho que foi você que me disse. O nome do livro em português é Por que Algumas Ideias Colam. Não é esse? Em inglês é Made to Stick. Por que algumas ideias colam? Por que quando você escuta 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picos no pão com gergelim,
que vem na sua mente? O trailer do vizinho do lado? Claro que não. O que vem na sua mente? E olha que não é uma propaganda do século XXI. É uma propaganda da década de 80. É ou não é? Quando você escuta, essa eu ensinei para os meus meninos. Não gostei muito não, que agora todo lugar que vai tem, eles querem beber muito. Todinho. Lembra do Todinho, da propaganda do Todinho? Não é do Todinho não, gente. Oi, batom. Do batom. Lembra do batom? Compre batom. Compre batom. Seu filho merece batom. Propaganda que colou. Nós precisamos ter uma direção de Deus, de alguma coisa que cola na mente das pessoas. Não vendo produtos, eu quero melhorar a sua vida. Se nós chegarmos com um evangelho que nós nem conhecemos, com Jesus que nós nem sabemos quem é direito, simplesmente alguém ofereceu, eu aceitei, ninguém vai cair na nossa. Olha que curioso. Para oferecer algo a alguém que melhore a vida de alguém, é preciso conhecer a pessoa. Conhecemos já Jesus. E agora é preciso conhecer as pessoas. Meu pai sempre pergunta e sempre questiona, por que o Senhor, nós não vemos hoje mais esses milagres que nós vimos nas Escrituras? Por que nós não escutamos? Aí eu começo também a questionar ele lá, para ele abrir mais a mente. Por que então, se os milagres não acontecem, a gente não vê jumento? Eu gosto de jumento, você já sabe. Por que a gente não vê mais jumento falar? Por que Deus não joga mais ninguém e a baleia comer? Só come tubarão e destroça a pessoa toda. Por que a gente não vê mais essas grandes coisas acontecendo? Deus abrindo o céu, falando, uma pomba pousando nas pessoas. Hoje, se fosse pomba, ia tocar aquele negócio, dá uma doença aí de pomba, não é? Dá uma doença, sai para lá. Por quê? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo, e nós lemos nas Escrituras que é o ontem, hoje, nós cantamos aqui, é o alfa e é o ômega. Por quê? Nós conhecemos, ele se revela a nós, assim como se revelava a todos das Escrituras. Porque quando nós estamos vendendo, entenda a palavra, viu gente? Depois não vai pensar errado não. Quando nós oferecemos Jesus para alguém, qual a intenção? Qual a motivação? Qual a força que sai dentro de nós? Não vendo o produto. Eu quero melhorar a sua vida. Qual era a nossa real situação? Então, 1, precisamos conhecer Deus. 2, precisamos saber a real situação das pessoas. Qual era a nossa real situação? Alguns eram mentirosos, outros trapaceiros, alguns usuários de drogas, beberrão, fumante, traíam o cônjuge, muitos péssimos patrões e outros péssimos funcionários, péssimos amigos. Qual era a nossa real situação? Nada disso que eu estou falando aqui. Isso aqui são consequências de quem nós éramos sem Deus. A Bíblia diz que nós éramos sem Deus, pessoas que estavam destituídas da glória de Deus. Olha que interessante, Romanos 3, 23. Nós éramos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Então, uma pessoa destituída da glória de Deus é um mentiroso, é um pecador, continua sendo um pecador sem arrependimento, gostando de pecar. Continua sendo um trapaceiro no trabalho, continua olhando de forma ilícita para a mulher dos outros, continua trapaceando no trabalho, falando que para as 4 e, na verdade, parou, foi 3h30. É isso mesmo. Enganando, não consegui ir, porque... Mentira. Mas essa mentira não é a nossa real situação é Romanos 3, 23, nós estávamos destituídos da glória de Deus. E vamos continuar, olha que interessante, todo ser humano, vovô, vovó, titio, titia, mamãe, papai, o irmão mais velho, o irmão mais novo, se não ouvirmos o Evangelho, as boas novas de salvação, continuaremos destituídos da glória de Deus. Não há meio termo. Éramos ou ainda estamos no pecado, e estávamos ou ainda estamos destituídos da glória de Deus. E o preço é a morte, morte espiritual e eterna. O afastamento total de Deus é o inferno. Então, essa é a real situação das pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a real situação do papai, da mamãe. Essa é a real situação do irmão mais novo, do irmão mais velho, do titio, da titia, do vovô e da vovó, se ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus.
O que significa destituído da glória de Deus? Significa que nenhum de nós confiou e estimou a Deus da maneira que deveríamos. Só isso que eu vou ler, um texto grande, mas isso já basta. Destituídos da glória de Deus significa que nós não dávamos a Deus a glória devida. Colossenses 1, 21 diz que antes estávamos separados de Deus. Éramos inimigos por causa dos nossos maus procedimentos. Éramos inimigos de Deus por causa dos nossos maus procedimentos. Para encerrar, nós precisamos saber, então, quem é Deus. Nós precisamos saber qual é a real situação das pessoas. E, em terceiro lugar, nós precisamos estar prontos. Todo missionário está pronto. Porque Deus chamou todos nós, individualmente, para sermos missionários. E olha que eu nem estou tocando no assunto aqui de mudar para outro país. Porque todos nós já mudamos. Todos nós já mudamos. Então, essa desculpa é, para a Igreja Vida Nova, Zé Fini. Não existe essa desculpa aqui para nós. Missionário, pastor, é aquele que vai para bem longe. Você está perto de onde você morava? Tenta ir embora para casa a pé. Às vezes as pessoas pensam que ser missionário é não conseguir ir para casa a pé. Pastor, Deus me chamou para uma grande obra. Uma grande obra, aí você pergunta, que lugar, benção? Pastor, tem que ser algum lugar que não dá para voltar para casa a pé. Porque Deus conhece meu coração e sabe que quando Ele apertar o negócio, eu volto para casa. Você veio para outra terra. Talvez você está indo para outro lugar. Se nasceu aqui, papai e mamãe não nasceu. Você poderia ter nascido no Brasil, gente boa, lá no interior das Minas Gerais, mas graças a Deus, pela misericórdia eterna do nosso Senhor, Pedro e Júlia nasceu no Canadá. É preciso, então, estar disposto. Olha só o que esse moço, Isaías, disse. Enviou-me para curar os quebrantados, para proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória de Deus. Se você continuar lendo os finais desse livro de Isaías, você vai perceber que Isaías foi e fez aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Ele levou as boas novas de salvação até aqueles que ainda não tinham entregado o seu coração e não estavam andando de forma reta diante do Senhor. Ele fez a obra. Ele fez o trabalho do Senhor. Todo cristão é um missionário, porque conhece bem Deus, porque conhece bem as pessoas ao seu redor e porque está pronto para conduzir alguém a Cristo. Todo cristão está pronto para conduzir alguém a Cristo. Todo crente é um missionário, pois conhece a Deus e a situação das pessoas à sua volta. Pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Algumas possíveis desculpas. Não tenho tempo. Tempo você tem. Você só não administra ele direito. Não tenho recurso. A palavra de Deus é o seu recurso. Vou dar oportunidade para outras pessoas, mas nós nem temos essas outras pessoas. Eu preciso me especializar mais em evangelismo. Gente, quarta-feira e sexta-feira, você acha que nós estamos fazendo o que aqui? Quarta-feira e sexta-feira, nossa academia bíblica, nossa reunião de oração. Vou orar. Que lindo, que lindo. Mas nós aprendemos aqui na igreja que oração, o pastor que gosta muito disso, dividir a palavra no meio, orar e agir, oração. Só orar e não ter ação, conversa fiada. Todo crente é um missionário ou um campo missionário.
frutificamos em missões. Várias oportunidades nesses meses do verão. Encontro de casais, EBF, festa do pastel e festa cultural. Vamos ter agora, dia 7 de setembro, uma festa super missionária. Super missionária. Super. Vamos orar para que Deus possa despertar o meu coração e o seu coração, para que possamos, pelo menos, falar de Jesus para 10 pessoas. Sabe quantos visitantes nós tivemos no pastel? Sabe quantos nomes nós escolhemos de visitantes no pastel? Centenas deles. E alguns deles estão aqui conosco. Voltaram depois. Por quê? Alguns irmãos, mais especificamente, os que fizeram Casados para Sempre por último, não foi? A turminha aí, último do Casados para Sempre, nosso grupo lá está assim, ó, churrasco, querendo churrasco quase todo final de semana, né, Cristian? Querendo churrasco quase todo final, agora já está lá, vamos fazer um churrasco para encerrar o verão. Aí um gritou lá, que isso, Benção? Que negócio é esse? O verão vai durar mais uns 5 meses ainda. O grupo do Casados para Sempre, junto com os jovens ali fora, eles recolheram o nome de pessoas. E nós mandamos na terça-feira, quarta-feira, uma mensagem de encorajamento e convidando para a festa cultural, para todas essas pessoas. Alguns deles tão empolgados, nem estão aguentando esperar a festa cultural, já estão vindo na igreja. Bênção demais. Porque algumas pessoas se despertaram para serem missionários em funcionalidade, porque você já é um missionário. Parado, mas é. Ué. Vocês aprendem isso aqui já desde quando vocês chegaram aqui. Ou eu sou um missionário, ou sou um campo missionário. Se você declarou no seu coração que você conhece Deus, que você busca a Deus, que você é um missionário e não está fazendo nada, um missionário em disfuncionabilidade. Existe isso aí. Você aí, olha aí, para você ver. Vamos orar? Vamos orar?